Bom dia. A opção Play de hoje é com a candidata ao Senado, Agenor Mariano. Bom dia, Agenor. Bom dia, Ângela. Agenor, hoje a gente vai começar a falar um pouquinho sobre as suas propostas ao Senado Federal, o que você defende, sendo eleito, o que você vai tentar mudar no Congresso, o que você acredita que precisa mudar e o que tá bom. Olha, Ângela, na condição de candidato a senador, a gente nos últimos tempos, nós passamos aí a observar que o país entrou numa profunda, vamos assim chamar, de desilusão com toda a classe política. E essa desilusão, de certa forma, foi muito bem representada via Congresso Nacional. Foram poucos os deputados, senadores, que estão terminando os seus mandatos com alta aprovação. De uma forma em geral, a maioria está experimentando, nesse momento agora, um certo descrédito, uma desilusão da população. O que ocorre é que esse descrédito, essa desilusão, Ângela, ela não pode tomar conta da nossa sociedade sob pena de fazermos maus escolhas nesse processo eleitoral que nós estamos aí avizinhando aí para o dia 7 de outubro. Acho que as pessoas de bem, que as pessoas que têm ideal, que as pessoas que querem ver um país melhor, uma nação melhor, precisam se apresentar para serem candidatos, para dar uma opção para que a sociedade tenha opção de escolha. Eu coloquei meu nome à disposição do partido, tive a oportunidade de ser candidato agora a senador e o meu interesse nessa candidatura não é me auto-vangloriar por uma posição alta, por um cargo importante ou por um salário que eu venha receber. O meu desejo de ser senador, ele se dá em função de que nós precisamos renovar as práticas políticas no nosso país. E quer você queira, quer você não queira, as cadeiras não ficarão vazias. No dia 7 de outubro, sendo bom ou ruim, pessoas serão eleitas e vão ocupar aqueles lugares. Então, o eleitor, nós, a sociedade em si, precisamos nos conscientizar que se tudo de ruim que nos foi apresentado até os dias de hoje foi feito por pessoas, também são pessoas que vão consertar esse país. E nós precisamos fazer boas escolhas. Então, eu coloquei meu nome na expectativa de ser avaliado, entendendo que talvez eu tenha características que possam ajudar o meu país a sair dessa crise de identidade moral, de todo esse processo que tem trazido a desesperança para o nosso povo. O senhor foi vereador na capital, foi vice-prefeito. O senhor falou aqui que algumas práticas precisam mudar. Quais seriam essas práticas que o senhor acredita que precisa mudar diante desse processo? Primeiro é a honestidade do representante do povo para com o povo. Se você foi escolhido para representar o povo, você não foi escolhido para representar os seus negócios. Você não foi escolhido para criar circunstâncias que a gente pôde observar aí como operações Lava Jato, todo dia um escândalo diferente. Porque o político, ele precisa zelar também de uma boa imagem, ele precisa passar credibilidade para aqueles que ele representa. E o país está padecendo por falta de credibilidade. Por que às vezes quando coloca um ministro da Fazenda, por exemplo, que tem credibilidade, a economia melhora? Porque o próprio nome já diz, tem credibilidade. Se nós tivermos políticos que têm credibilidade, a credibilidade por si só já ajuda muito o país. E aí precisa ter devoção, precisa ter compaixão das pessoas, compaixão do povo. Eu recentemente estava vendo um documentário sobre a construção de Brasília. E em 2011, 2012, funcionários do Congresso Nacional fazendo uma manutenção lá entre a Câmara dos Deputados e o Senado, encontrou lá escondido nas paredes, né, mensagens, recados que os construtores de Brasília, lá em 1959, que Brasília foi inaugurada em abril de 60, né, em 1959 aproximadamente, quando estava se finalizando o Congresso Nacional, os construtores lá, os operários, deixaram frases escritas do que eles esperavam
que seria a nova capital. E uma das frases que me chamou muita atenção foi uma que diz o seguinte, que os homens do amanhã que aqui vierem tenham compaixão dos nossos filhos e cumpram a lei. Então, você veja que já lá em 1959 era um anseio do brasileiro de ser bem representado. Era um anseio do brasileiro ter pessoas que zelassem por eles, que os representassem no mundo político e construísse uma pátria, um país melhor. E eles, para os nossos filhos, certamente os filhos desses lá de 1959 já devem ser pessoas da minha idade, 44 anos de idade. Será que essas pessoas hoje, tantos anos depois, já quase 60 anos depois, já passaram a experimentar, né, o amanhã que eles almejavam? Acredito que não. Os políticos que ele pediu lá para que cumprissem as leis, têm cumprido as leis? Eu acredito que não. Então, eu acho que é momento de uma reflexão. Nós precisamos passar por uma reflexão interna do nosso país e imaginar que tipo de país que nós queremos, que nação que nós queremos, como nós queremos ser conhecidos como uma nação que despreza o seu habitante, uma nação que não valoriza os seus idosos, uma nação que não respeita as suas crianças. Eu sei que é muito genérico falar isso, é verdade. Eu acho que a gente às vezes quer, tá, mas o que é específico e tudo mais? Isso é um processo de construção. Isso não é construído só de uma mente. Isso não vem só de uma pessoa. Isso vem de uma identidade coletiva, onde várias pessoas, onde várias mentes vão cada dia mais construir um país melhor. Eu quero estar entre essas pessoas e essas mentes que vão construir um país melhor. Gostaria que o senhor fizesse uma análise, o senhor vem do PMDB, né? Do MDB, né? Hoje, né? Isso, do MDB. E nós temos hoje aí a impopularidade, que é inegável, do presidente Temer. E também um partido que vem sendo alvo de vários processos de investigação e de corrupção. O senhor acredita que essa impopularidade hoje do MDB possa, de certa maneira, prejudicar a sua corrida ao Senado? No meu caso aqui, eu acho que não. Por quê? Porque se você for analisar, o MDB de Goiás é um dos MDBs mais bem avaliados do Brasil. Nós sabemos que o país é muito grande, é quase um continente, existem forças políticas em todos os estados e no Congresso Nacional, e o eleitor sabe separar bem isso, né? Quando ele observa um país que tem quase 40 partidos, onde praticamente quase todos se viram envolvidos nos escândalos que nós acabamos de assistir, praticamente não escapou quase ninguém. Quase todos os partidos tiveram seu parlamentar representante nessa vergonha nacional que foi essa Operação Lava Jato. E quando você chega em Goiás o MDB está fora do governo há 20 anos. Tem 20 anos que o MDB não é governo. Então, em Goiás, prova é que é o partido que mais tem filiados, prova é que é o partido hoje que administra as maiores cidades do estado de Goiás. Ou seja, em Goiás, o MDB é um partido de credibilidade. Há credibilidade nesse partido em Goiás. E essa credibilidade, acredito eu, vai sim ajudar muito a eleição do nosso candidato a governador, o deputado Daniel Vilela. Por qual critério o nome do senhor foi escolhido para ser candidato ao Senado? Olha, em primeiro lugar é o critério de se apresentar para ser candidato, né? Desde o início da corrida eleitoral, no modelo político existente no Brasil, sabia-se que haveria espaço para a composição de alianças políticas. E nessas alianças, evidentemente, haveria aquele que está encabeçando uma chapa, muitas vezes tem que abrir mão de outros cargos que fazem parte da chapa. Como o MDB tinha um candidato a governador que encabeça a chapa, sabia que numa possível aliança, alguns cargos da chapa majoritária deveriam ser compartilhados com o processo da aliança. Então, em primeiro lugar, não se tinha a garantia de que o MDB ocuparia outros cargos além do cargo de governador. Porém, dois candidatos se apresentaram. O deputado federal Pedro Chaves e eu, que era secretário de administração, deixei a secretaria e me apresentei, secretário de planejamento, né? E deixei a secretaria para caminhar numa pré-campanha de Senado. No final do processo, houve de minha parte
um reconhecimento que o deputado Pedro Chaves tinha características partidárias que naquele momento eu entendia que justificava a sua candidatura. E em função disso, já no finalzinho do processo, sentamos eu, o governador Daniel Vilela, o deputado Pedro Chaves, e eu abri mão de ser candidato em nome da candidatura do então deputado Pedro Chaves. E ele ficou muito agradecido pelo nosso gesto e tudo mais. Porém, dentro de uma nova análise junto à sua família e motivos pessoais, ele entendeu que talvez ele não devesse disputar essa eleição e me deu essa oportunidade de disputar essa eleição como candidato aí a senador pelo partido, dentro desse processo, inclusive que tanto ele também seria uma renovação, porque ele nunca foi senador e é muito experiente, talvez o melhor deputado que o PMDB tem nesse momento, junto com o governador Daniel Vilela, porém ele foi escolhido de 513 deputados federais, ele ficou em primeiro lugar por uma grande Federação Nacional dos Prefeitos, que o escolheu como deputado mais municipalista. E telespectador, tenha uma ciência de uma coisa: quando você é escolhido o melhor deputado municipalista, isso significa uma coisa, é que você trabalha demais. Porque para ser escolhido o deputado municipalista é porque você anda muito, você vai muito nos municípios, você dá assistência no município, e o Pedro tem essa característica. O que o senhor achou do nome do Pedro Chaves para estar coordenando a campanha do Daniel Vilela, e quais as vantagens que o senhor vê nessa coordenação, tendo ele à frente? Olha, eu achei sensacional a escolha do deputado federal Pedro Chaves para ser o coordenador geral de campanha. E já respondendo a sua segunda pergunta, justamente porque o deputado Pedro Chaves goza de uma autoridade, ele goza de um prestígio enorme com todos os membros do partido, é um deputado de fácil trato, é uma pessoa muito educada, é uma pessoa que tem domínio próprio, é calma. Isso num processo eleitoral que os ânimos vão se acirrando à medida que vai chegando perto da eleição, precisa ter alguém equilibrado, e o Pedro é essa pessoa. Eu acho que o Daniel não poderia ter um coordenador geral de campanha melhor do que o Pedro Chaves. Inclusive, eu não sei nem quem são os outros coordenadores de campanha dos outros candidatos, mas acho que o Daniel já saiu à frente tendo o Pedro como coordenador geral de campanha. Agenor, mudando um pouquinho de assunto, vamos falar sobre a aliança do PP e do MDB. Qual que é a análise que o senhor faz diante dessa aliança e também na escolha do deputado federal Euler para estar sendo visto Daniel? Qual que é a análise que o senhor faz de um candidato que vem da base governista, né? Onde o Daniel ele fez um discurso bastante efesivo nessa questão de que ele é de verdade a verdadeira oposição, né, criticou, né, também o senador Ronaldo Caiado por estar trazendo algumas pessoas com vínculo no governo para estar fazendo parte da chapa majoritária. Gostaria que o senhor falasse a respeito disso. Olha, certamente o governador Daniel tem os motivos que o levaram a chegar a essas conclusões, né? Eu vou falar por mim e respeito também lá a questão dos motivos do governador, que eu não conheço. Mas eu entendo que o PP é um grande partido hoje no nosso estado. É um partido que tem uma boa representatividade e pôde oferecer para a chapa um bom candidato a vice, que é o deputado federal Euler Cruvinel. O deputado federal Euler Cruvinel é representante muito ali do sudoeste goiano, né? Mais precisamente da cidade de Rio Verde. É um jovem deputado, tem 40 anos de idade, já com 2 mandatos de deputado federal, encerrando seu 2º mandato, e acho que ele, que também nunca teve a oportunidade de fazer parte de uma chapa majoritária, ele vem a ser uma escolha qualitativa do PP para compor a chapa com o MDB. O PP é um partido que tem tempo de televisão, tem bons prefeitos aí administrando cidades, e acho que ele vai agregar muito na chapa. Ele trouxe competitividade. Acho até que o eleitor
É importante para o eleitor, por exemplo, ter 3, 4, 5 candidatos a governador que tenham chance de eleição, porque isso esquenta o processo eleitoral, dá para o eleitor a capacidade de raciocinar e de escolher verdadeiramente. Quando você chega numa eleição que tem 2 candidatos que tem chance de ganhar, de fato você tira um pouco a liberdade do eleitor de ter uma boa escolha, porque ele fica um pouco refém das únicas opções que tem. Então acho que o fortalecimento da chapa do Daniel foi muito importante, assim como o próprio PRB do deputado federal João Campos, que também veio, somou muito a coligação do Daniel, né? E eu acho que o PHS também, que veio, está conosco também. Então eu acho que não é uma candidatura com muitos partidos, são só 4 partidos, mas eu acho que dá para passar a mensagem do Daniel, do que ele pensa no Estado. Aliás, essa mensagem foi passada ontem, numa sabatina na FIEG, onde o candidato Daniel se comportou muito bem, foi muito aplaudido. Depois que terminou lá, as pessoas comentaram, não sabiam como o Daniel era tão preparado, né? E isso tudo nós sabemos que vai fazer diferença agora no processo eleitoral. Eu sei que as pessoas estão acostumadas a votar nos nomes mais antigos, as pesquisas mais conhecidos, né? Exato, boa correção. Os nomes mais conhecidos. As pesquisas eleitorais que a gente tem observado hoje, elas refletem muito mais o conhecimento do que necessariamente a decisão de voto. Porque a maioria dos eleitores ainda estão indecisos. E a maioria dos eleitores ainda não tem conhecimento de quem são os candidatos. Para você ter ideia, o Daniel, que está praticamente com 9% na pesquisa, na última pesquisa SERPES, ele é conhecido apenas por 40% dos eleitores, dos quais 9% disseram que votava nele. Ainda 60% dos eleitores sequer conhece ele. Ora, se com 40% dos eleitores, sem nem ter começado o programa de televisão, que conhecem ele já tem 9%, imagina quando 100% dos eleitores passarem a conhecer o Daniel como tem candidato, que os 100% dos eleitores conhecem. O senhor acredita que dá tempo? Acredito que sim, porque o eleitor, ele está desligado, mas parece que é uma coisa impressionante. Quando chega na época da eleição em si, quando começa a propaganda na televisão, quando os candidatos estão autorizados a pedir voto, quando começam a se mobilizar e vai chegando perto do período do dia da votação, os eleitores começam a comunicar entre si, começam a trocar opiniões, passam a fazer parte das rodas nos bares, restaurantes, nos clubes, e aí um fala um defeito, outro fala uma virtude, um pró e um contra, e vai formando opinião na sociedade. E isso faz com que muitos candidatos cresçam. A maioria das vezes, os candidatos às vezes saem aí com 1%, com 2% na pesquisa e ganham eleição. Aí você fala assim, como que isso aconteceu? Não, porque na verdade, naquele momento a pesquisa refletia apenas o grau de conhecimento, não refletia de fato com um voto consolidado, convicto ali. Acho que muita coisa vai acontecer, muita surpresa vai acontecer. Isso é a beleza da democracia. Qual que é a análise que o senhor faz da última pesquisa SERPES, divulgada no domingo, sobre aí seu desempenho, né? Sobre o seu desempenho diante dessa pesquisa que foi demonstrada? Nós temos aí o Marconi liderando a corrida, seguido de Lucievani e também de Vanderlan, que está aí na chapa com o senhor do MDB. Olha, Ângela, coisa boa mesmo, imagino eu, porque eu nunca experimentei, é ser primeiro lugar na pesquisa. Isso deve ser muito interessante, deve ser legal. Eu ainda não tive essa oportunidade de experimentar isso, estar lá em primeiro lugar nas pesquisas. Agora, eu estou lá nos últimos lugares da pesquisa. Talvez seja porque, de fato, reflita esse desconhecimento que a população tem a meu respeito. Não teve ainda a oportunidade de me julgar pelas ideias, pela renovação e tudo mais. Agora, importante ressaltar, se tem algo positivo a ser declarado em ser um dos últimos da pesquisa, é que existe uma possibilidade de crescimento enorme quando eu vier a ser conhecido. Muitas vezes a pessoa está em primeiro lugar da pesquisa e bate num teto, não consegue crescer e começa a cair. E isso traz, de certa forma, no momento que vai chegando perto da eleição, é péssimo quando você começa a cair. E quando tem outro subindo, isso é muito perigoso, porque esse que está subindo pode passar quem está caindo, quem estava lá em cima. E a história está cheia
de situações reais, concretas, de pessoas que estavam nos últimos lugares e terminaram a eleição em primeiro. Uma coisa importante a ser observada, que lá na questão da rejeição, né, talvez até porque as pessoas também não me conhecem, eu sou praticamente um dos menos rejeitados para que possa amanhã vir a conquistar o voto do eleitor. Então essa também é uma leitura que eu faço. Agora, eu tenho muita humildade para saber o meu lugar na pesquisa, que eu estou iniciando uma caminhada, que as pessoas não me conhecem, que é meu papel me apresentar, que é meu papel mostrar para a pessoa as boas intenções que tenho, o caráter que tenho, a honestidade que tenho, que isso são valores que as pessoas querem encontrar nos candidatos a política, que são políticos, né? E acho que reúno essas condições para fazer a renovação que o país precisa, que o país quer. Agora, tenha a humildade de saber que o eleitor é soberano nas suas escolhas e vou, evidentemente, trabalhar para conquistá-los. A gente agradece a presença do candidato Agenor Mariano, do MDB, por estar aqui conosco hoje, compartilhando aí as suas propostas, falando um pouquinho de política. A gente deseja boa sorte a você e obrigada. Eu agradeço pela oportunidade da entrevista. Entrevistas como essa aqui do jornal, que se mostrou aqui extremamente democrática ao nos convidar, é que vai nos dando a condição de ser conhecido do eleitor, né? A gente, como eu disse aqui, sei que sou desconhecido ainda, mas à medida que eu tenho oportunidades como essa, o eleitor começa a avaliar o perfil, começa a imaginar aí quem ele vai escolher na próxima eleição. Muito obrigado a você, Ângela, obrigado a toda a direção aqui do Jornal Opção. E até a próxima edição.